sempre tive uma sedução por leitura, e uma vontade de aprender, saber das coisas. Sempre procurei estudar e saber as coisas. A vida inteira eu vi meu pai escrevendo, lendo e se preparando para alguma coisa. E estudando, que é importante a gente saber disso. Ele tem 90 anos, mas ele ainda estuda. Então, se sai alguma coisa diferente, ele está lá estudando. Tem um planejamento, uma coisa que você possa fazer, ele estuda, vai atrás de ideias novas e tudo. Sempre tive essa busca de conhecimento, de querer aprender. Até eu acho que com isso eu tinha, se não tivesse a vida tivesse me dado a oportunidade, eu tenho uma certa vocação pela física pura, quer dizer, a física de partículas de altas energias, que é aquela coisa que se procura saber o que é que tem dentro, qual é a partícula fundamental que criou o universo, quer dizer. E eu sempre também fui um apaixonado disso. Isso foi um sonho assim distante que eu perseguia. Olha, eu acho que foi muito importante a minha peregrinação do meu pai pelo Maranhão, por essa cidade. Porque em cada uma delas eu recolhi subsídios que eu utilizei nos livros que escrevi. Muito das coisas. Eu não poderia ter escrito os livros que escrevi se eu não tivesse essas andanças pelo Maranhão inteiro. Mas meu avô comprava uma enciclopédia popular que se editava em Portugal e que vinha todo mês, recebia um número. E a partir dos 6 anos, dos 7, eu lia a enciclopédia. Tinha o almanaque de Bristol, que era o mais célebre, que vinha no princípio do ano e que era seguido por toda a população guardado. O almanaque, depois eu vim saber, foi de onde saiu o meu nome, o almanaque de Bristol. Meu avô botou o nome do meu pai porque era a história do menino que sabia a Bíblia, em grandes partes da Bíblia, o livro de Ruth, por exemplo, era um do que eles falavam, que sabia de cor. Então, deu notícia no almanaque de Bristol, que era um menino genial que tinha. Meu avô achou bonito aquele nome e botou o nome do meu pai. Devia ser Sarney, que é um nome inglês, mas ele botou Sarney, a portuguesou. Quando eu fui já jovem aqui na minha mocidade, todos nós, eu, Tribuzzi, o Goulart, resolvemos mudar de nome. Quando eu comecei a escrever, a tentar escrever, meu pai me deu o primeiro conselho. Eu perguntei a ele, porque eu já contei isso algumas vezes. Eu quero escrever, papai, me dê um conselho, como é que eu devo fazer? O senhor me ensina como é que eu devo proceder. Aí ele disse, olha, para escrever, você precisa primeiro ler. Se você não tiver uma bagagem de leitura, você não tem uma bagagem de conhecimento, nem também jamais saberá escrever. Agora você, quando puder ler, você leia o Vieira. O Vieira que é melhor, pode ser para você aprender. Aí eu disse depois, papai. Ele disse, depois você lê o Vieira. Aí eu disse depois, se você lê o Vieira. Aí eu disse, mas eu vou passar a vida toda lendo Vieira? Aí ele disse, meu filho, se passar não faz mal não, porque ele escreve muito bem, você vai saber como escrever corretamente e tal. E a partir daí, eu não tinha condições nenhuma de ler o Vieira, fui ler o Vieira já com 14 anos, né? Mas sem esquecer o que o meu pai dizia. E até hoje eu leio o Vieira. E passei a ser colecionador também do Vieira. Eu tenho a primeira edição dos Sermões do Vieira. Tenho, aliás, 2 coleções. Uma que é a primeira ainda com uma capa de couro, de porco, e tem uma outra que é uma última edição que saiu em Portugal com a lei há uns 6 anos, que é uma edição comentada pelo Hernani Cidade Moura, então, que é muito boa.
E depois meu pai me disse para mim, que quando eu estava já como político, ele disse, leia o Joaquim Nabuco, um estadista do Império, que é o melhor livro escrito. O estilo dele é extraordinário, que você vai conhecer. Eu não tinha condições também de conhecimentos para acumular, mas logo que tive, li o Nabuco e realmente vi que meu pai tinha uma grande sabedoria e tinha me orientado corretamente. E eu aí comecei a escrever. Eu sempre que pensava e julgava que eu ia ser escritor, queria ser escritor, tinha vontade de ser escritor. E passei minha vida toda, as partes o tempo que eu pude vamos dizer, livre, eu escrevi e li. Eu tenho a impressão que passei uns 20% da minha vida lendo. Eu era dos Diários Associados, e aí o professor Matarroma, que era meu professor e diretor do liceu, disse, você tem que ir para a Academia Maranhense de Letras. E eu estou muito novinho ainda. Não, mas vai para a Academia Maranhense de Letras. Aí me fez candidato, com 22 anos, e eu entrei na Academia Maranhense de Letras. Aquilo, para mim, foi um orgulho muito grande. E quando eu entrei para a Academia Maranhense de Letras, fui recebido, para honra minha, pelo próprio Matarroma, né? Talvez foi a pessoa mais jovem que já entrou na Academia Maranhense de Letras. Sarney tinha 22 anos, uma idade que ele já tinha publicado livro, já tinha publicado seu primeiro livro de poesia. Então, um homem desse, que bem jovem, né, já tem carrega toda essa bagagem cultural, é porque ele realmente é um homem, né, que nasceu com um dom que Deus lhe deu e que é insuperável. Tem uma história boa nessa. Eu fiz uma carta para meu avô, que morava em Lima Campos, dizendo que tinha sido eleito para a Academia Maranhense de Letras, que aquele era um grande orgulho para nós, o neto dele. Ele retirante das secas, paraibano e tal. Aí ele disse que quando chegou lá, que chegou a minha carta, soltou foguetes e tal. E aí a vizinha dele, a dona Tudinha, disse, Assuero, o que aconteceu que o senhor está tão satisfeito? Disse, meu neto José entrou para a academia. Aí ela disse, e o que é a academia, senhor Assuero? Ele disse, eu não sei, eu sei que é coisa grande. O primeiro livro de contos que eu escrevi, que se chama O Norte das Águas, que me levou à Academia Brasileira de Letras. Traz para esse livro toda a realidade, né, do Maranhão, né, as coisas da política do Maranhão, as coisas que ocorrem no interior do Estado, coisas que ele captou com uma sensibilidade muito grande e colocou nesse livro e transformou realmente num livro exemplar, num livro invulgar, num livro que é uma referência no Brasil. É difícil, como filho, a gente fazer uma escolha de qual é mas o livro mais bem elaborado que eu escrevi, eu tenho a impressão que é O Dono do Mar. Isso é reconhecido, acho que mundialmente, porque tem 12 edições em 12 línguas, inclusive o francês tem 3 edições, inclusive uma na coleção Folio. A coleção Folio é a maior coleção de literatura do mundo. Tem 2.800 títulos já, muito mais precisamente, porque todo ano eles incluem 3 escritores. Já tem quase 100 anos, tem 96 anos. É feita pela Gallimard. E do Brasil só tem 2 escritores que estão na Folio. Sou eu e o Jorge Amado. Então, quem me colocou na Folio foi O Dono do Mar. Foi escolhido por um conjunto de escritores que todo ano eles se reúnem e escolhem os livros que vão entrar na coleção Folio. Às vezes as pessoas acham que o sucesso dele na literatura se deveu ao sucesso dele na política. Eu penso o contrário. Eu acho que pode ter ajudado, talvez,
mas certamente contribuiu até pelo contrário, né? Acho que com a política ele deve ter adquirido aí críticos, né, muito mais ácidos que não conseguiam compreender, né, como é que um Zé Sarney político que chegou a todas essas posições, né, na política nacional, ele conseguiria, como você disse, ter tempo para produzir essa vastíssima obra literária, né? E não só vasta em quantidade, como, sobretudo, em qualidade, né? Sarney conseguiu ser, ao mesmo tempo, um grande político e ser um grande escritor. Não houve nenhuma uma separação, não houve uma diferença, as águas se separaram, né, do político e do literato. Ele sempre soube ser um bom político e sempre soube um bom literato. Por isso é que os livros dele sempre alcançam repercussão no país. O livro, por exemplo, a Saraminda, eu pesquisei muito, fui aos garimpos mortos daquela área do Contestado, fiz entrevista com aqueles velhos para a memória que ainda tinham do tempo do garimpo, visitei os garimpos mortos, que já tinham desaparecido, até localidades que não existiam com aquele mesmo nome. Eu chegava, fui a Caiena, cheguei em Caiena e fui ao cemitério, o porteiro do cemitério me perguntou, o senhor já morou em Caiena? Eu disse, já morei sim em Caiena. Ele disse, há quanto tempo? Quanto tempo o senhor morou aqui? Eu digo, há 100 anos. Eu tinha lido toda a literatura sobre a Caiena e a luta do ouro. Eu perguntei para ele, rapaz, que mistério é esse? Como é que você pode escrever? Porque eu não entendo, não tenho tempo para nada. E vai escrever livro? Ele disse, rapaz, eu uso as madrugadas para escrever, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ao mesmo tempo que eu sirvo ao governo, eu tenho que servir à literatura, porque é uma extensão do conhecimento, e conhecimento você sabe que é força, é poder, é grandiosidade, é luz. Com o Dono do Mar também aconteceu a mesma coisa. Eu entrevistei os pescadores todinho lá, fiquei à noite assistindo pescaria, de idas deles para as zangarias, ouvi as canções que eles cantavam quando fumavam o boi da maconha, que eles chamam de âmbano, e as histórias de vários pescadores que tinham, cada um tem uma história, tanto que eu dedico o livro aos pescadores que me contaram as histórias, que era o conto que contava a história do Antão Cristório, que era grande e que naufragara naquele tempo. Só esse conto. Quando eu comecei a escrever o conto, aí começou a nascer as outras histórias, cresceu. Olha, eu acho que realmente Saraminda, ela daria um filme bem melhor do que... Mas o Dono do Mar, o Jorge Amado me dizia uma coisa, disse, eu nunca vi um filme baseado no livro meu, porque sempre me irrito quando vejo o filme. Nunca ele é realmente a obra que foi escrita por ele. É outra linguagem. O cinema é outra linguagem. A linguagem escrita é uma coisa. O cinema é luz, sombra, entendeu? Cores, né? Então, é outro tipo de linguagem. Tanto que há uma distinção entre realismo mágico e realismo maravilhoso. Então, eu acho que no Dono do Mar eu fiz muito mais realismo maravilhoso do que realismo mágico, né? Eu já escrevi, e agora mesmo saiu, 121 livros, 168 edições. Quer dizer, o que mostra que a minha vinculação com o livro, com a literatura, ela é tão profunda que eu dediquei quase toda a minha vida a ela. Se a minha família tivesse que reclamar, entendeu, do tempo
ela reclamaria muito mais da literatura do que realmente da política. Porque com a política eu consegui negociar uma convivência mas com a literatura eu não consegui. Foi muito prejudicada a vocação literária dele pela política e o talento literário dele sempre foi avaliado pela política também. Acho que injustiçado talvez não seja a palavra, até porque ele é um homem com mais de 120 livros publicados, é um homem membro da Academia, decano da Academia Brasileira de Letras, decano da Academia Maranhense de Letras. Tem referências históricas, ele é estudioso, compenetrado, determinado, disciplinado. O papai é um homem muito culto, muito dedicado às letras, tem referências históricas. Sempre dei muito apoio a ele. Me lembro que o primeiro livro que eu li de Sarney foi um livro de poemas, não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu li, Maribondos de Fogo. Foi o primeiro livro dele que eu li. E eu achei maravilhoso, eu fiquei encantada com aquilo, né? Aí, a partir daí, eu não perdi mais um. Todo livro que editava de Sarney, eu comprava, lia e ficava... Aquilo, para mim, era uma espécie de estímulo, entende? Então, eu devo a minha... Eu não chamo carreira literária, porque eu não cheguei a fazer uma carreira literária, mas eu devo a ele, em grande parte, porque ele, sem saber, me estimulou muito. Se o Criador tivesse me pedido, ele disse, olha, escolha, você quer ser político ou quer ser escritor? Eu ia dizer, prefiro ser escritor do que político. Me faça escritor e não me faça político. Tanto que a alegria mais pura que eu tive na minha vida foi quando eu entrei na Academia Brasileira de Letras. Não foi quando fui presidente da República. A política prejudicou muito a minha parte da literatura, porque eu não pude ter a divulgação, porque ficou aquela coisa que se diz, né? Não li e não gostei, né? Então, marcada pelos políticos. Tanto que eu, de certo modo, abandonei um pouco a divulgação dos livros aqui, e me dediquei mais ao exterior, de onde eu recebo até hoje direitos autorais. No Brasil eu não recebo direitos autorais. Minha mãe, quando morreu, ela deixou uma carta para mim, para nós, para os filhos. Aí ela dizendo que agradecia a Deus. Agora vejam o que é o espírito. Já tive até um filho que foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ela não colocou o presidente da República. Ela achava que membro da Academia Brasileira de Letras. E se tivesse me perguntado, Deus, você quer entrar para a academia ou ser presidente? Eu disse, quero entrar para a academia. Mas com tudo isso, eu ainda sou considerado, com 120 livros, e tendo me procedido dessa maneira, um coronel Sarney, um cacique, né? Oligarca. Mas eu não tenho nenhum ressentimento de nada disso, porque eu sei que eu não sou nada disso, então eu não tenho nenhum ressentimento. Eu acho que não se deve dar ressentimento. E como eu sou muito religioso, eu acho que Deus foi muito generoso comigo, fez tanta coisa comigo, me entregou tantas estrelas, que eu posso deixar de atender a uma coisa que ele me peça. Ele me pede, perdoe os seus inimigos. Eu vou dizer para ele que não perdoo? Nunca. Ele tem uma rotina que ele escreve, ele lê, ele reza, ele trabalha, ele faz as coisas assim, tudo tem tempo. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu não estou sem tempo para isso, para aquilo. Não, ele tem tempo para tudo e ele ainda atende as pessoas. Ele atende qualquer pessoa que chegue lá, queira falar com ele, ele atende, ele ouve, ele é paciente. É uma coisa que eu não tenho muita paciência, eu não puxei muito para ele não. Mas ele é paciente, ele é calmo, ele sabe escutar as pessoas. Você vai fazer uma visita a ele, ele vai recebê-lo,
né? Ele levanta para te receber. Se você vai embora, ele faz questão, qualquer que seja a pessoa, ele levanta, põe a mão no ombro, vai levar a pessoa na porta de casa. Então, isso são gestos, né, que demonstram, que denotam um carinho muito grande que ele tem pelas pessoas, né? Então, isso é um lado maravilhoso dele, é uma pessoa simples. O Fernando César Mesquita me entregou um dia uma caricatura que viu o presidente desenhando a lápis na mesa presidencial, era a minha cara, era eu, né? E está na parede da minha biblioteca, essa caricatura. O artista, ele se expressa com o coração, né? São pessoas desprendidas. E o Sarney, que com todos os seus afazeres, com todas as suas responsabilidades, ele consegue encontrar tempo para ler, tempo para escrever, para fazer seus discursos. Tempo para pegar uma paleta, um pincel, as tintas e produzir uma bela obra de arte. Tem quadros expostos em muitas salas importantes deste país, onde as pessoas guardam com carinho esta outra faceta da personalidade do Zé Sarney. Como amigo, eu desconheço alguém mais amigo do que o Sarney, né? Ele pode estar muitas vezes contra você, mas quando se aproximam dele, ele acolhe como se nada tivesse acontecido, não é? Então essa realmente é uma coisa fantástica que eu pinço na personalidade dele, que eu destaco na personalidade dele, essa faceta dele ser um homem que sabe ser amigo e que sabe perdoar. Um homem que não guarda mágoa, que não guarda rancor de ninguém. Ele mudou alguma coisa porque a gente tem que mudar, mas ele muda sempre para melhor, sabe? Ele tem essa preocupação de crescer. Nunca ele está parado, nunca ele fica onde ele está querendo sempre subir. Sarney é uma pessoa polivalente. Ele é um grande amigo, é um político espetacular e é um literato da maior dimensão possível. Essas três facetas que esse homem tem, é difícil você separar, porque ele nasceu com esse dom de ter essas três características que o fazem como um homem diferente. O diferencial dele é ser um grande político, um grande amigo e um grande literato. Sarney é eclético, né? Ele tem muitas facetas, né? Ele é inteligente, ele é político hábil, ele é literato, ele é um chefe de família excelente, um bom filho, era um filho maravilhoso. Eu admiro ele por essas várias facetas, mas realmente eu me identifico mais com ele, mais do que como parente, é como literato, porque eu o admiro, né? E foi através da literatura que eu pude, assim, perscrutar a sua alma, né? Porque eu não sei se você deve saber que os poetas, eles se comunicam com os olhos, né? Eu sei o que um poeta sente quando olha uma flor, porque eu sinto a mesma coisa que ele sente, entende? Então essa identificação literária entre nós nos aproximou muito e é exatamente o que eu admiro.
Eu acho que todo maranhense deveria ter o maior orgulho, né, de ter um José Sarney como seu conterrâneo, né, que saiu de uma cidade paupérrima, né, uma vila, um vilarejo no interior de Pinheiro, lá na Baixada Maranhense, e conseguir, né, subir essa escada da vida e chegar aonde chegou. Dizia o Napoleão que a política é o destino, entendeu? E que a literatura é uma vocação. Já Santo Agostinho dizia que o caráter que é o destino. Entendeu? Mas eu acho que eu fiquei com a alma dividida entre essas duas coisas, a literatura e a política. E a política foi realmente um destino, quer dizer, a literatura era a minha vocação. Um poema do Marimbondos de Fogo que resume bem o que é a vida dele. José, onde estão tuas mãos que eu enchi de estrelas? Estão aqui, neste balde de jussaras e sofrimentos.